O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar, irmãos e irmãs, é o Evangelho segundo São João. Ele escreveu o seu Evangelho quase no final do 1º século, quando os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já eram bem conhecidos, já circulavam pelas comunidades cristãs. Então, João preferiu não repetir os fatos que eram narrados pelos outros 3 evangelistas, mas aqui ele abriu uma exceção e contou algo que já tinha sido contado por Marcos, Mateus e Lucas, o relato da multiplicação dos pães. Ele conta com alguns detalhes muito especiais, detalhes de alguém que passou muitos anos voltando àquela lembrança, voltando àquela cena e descobrindo sempre novos significados, novos sentidos para aqueles fatos que os olhos dele presenciaram. Então, aqui é o que ele faz nesse relato da multiplicação. Ele nos dá vários detalhes próprios dele. E o principal deles é que João coloca o relato da multiplicação dos pães num quadro, num contexto da Páscoa. Ele fala: se aproximava a festa da Páscoa. E tudo aqui lembra a Páscoa judaica, a memória da libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito, a passagem do mar de uma margem para outra, como eles atravessaram o Mar Vermelho, aqui atravessam o lago de Genezaré, a subida da montanha, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, aqui Jesus sobe para
promulgar uma nova lei que é a própria pessoa dele, não são mais as tábuas de pedra, mas é o próprio Jesus Cristo que nos diz: vem e segue-me. Aqui também, como naquela época, naquele tempo, surgiu o problema da fome, e com o problema da fome, o problema da confiança em Deus, a confiança na providência de Deus. Todas as tentações que os filhos de Israel tiveram no deserto têm a ver com essa tentação de não confiar em Deus. Quando Moisés demora no monte, o povo perde a paciência e diz: bom, ele está com o Deus dele, não volta mais, então vamos fazer um Deus para nós. E fizeram aquele bezerro de ouro, colocando no ouro a sua confiança. Que também Jesus coloca os seus discípulos à prova. O verbo que João usa aqui é o mesmo verbo que é usado para as tentações, só que aqui não é o demônio que tenta, é o próprio Jesus que põe à prova os seus discípulos, uma prova de confiança. E ele pergunta: onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Para ver qual a reação que eles vão ter. E os discípulos, eles mostram que eles ainda raciocinam segundo o homem velho, porque começam a fazer cálculos. Os cálculos são próprios da pessoa que só conta com ela mesma. Quando você olha para os lados e diz: ninguém me ajuda, não tenho ninguém que ajude, não tenho ninguém que possa me valer, então eu tenho que contar, tenho que calcular os meus recursos para saber como é que eu vou fazer, como é que eu vou gerenciar a situação. E eles fizeram isso, nos outros relatos fala que eles mandam e dizem para Jesus despedir as pessoas para que elas possam ir para os povoados vizinhos para comprar pão. Se calcula a distância entre o lugar e os povoados, se calcula o dinheiro, se calcula a quantidade de alimento necessária para as pessoas. E no meio de todo aquele cálculo aparece um menino, como Jesus diz: quem não for como criança não entra no reino dos céus. Aquele menino não sabia fazer contas, não tinha noção da proporção das coisas, e ofereceu aquele pouquinho que ele tinha, os 5 pães e 2 peixes, e entregou tudo, sem se perguntar: isso é suficiente, isso não é. Simplesmente teve o ato de desprendimento, teve o ato de generosidade. E isso bastou, esse gesto bastou como matéria-prima, por assim dizer, para ser realizado o milagre da multiplicação dos pães. Todos comeram, ficaram saciados. Aqui claramente é o anúncio do tempo messiânico, do tempo do reino de Deus. Por que gastar dinheiro, diz Isaías, por que gastar dinheiro? Venham e comam e bebam de graça. Aqui tudo é de graça. E tudo é em abundância. Então é que comeram tanto que deixaram sobras. Deixaram sobras, e Jesus manda recolher aquelas sobras, e fica um cesto de pão para cada um dos 12 apóstolos, justamente aqueles que estavam incrédulos, que estavam calculando a quantidade de pão necessária. Também sobrou um cesto para cada um deles. Então Jesus mostra muito claramente aquilo que ele mesmo ensina: procurem o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais será dado por acréscimo, porque o Pai sabe do que nós temos necessidade. E essa é a pergunta: temos
coração de filhos ou ainda temos o coração de escravos, o coração que tem medo, que faz cálculos porque tem medo, porque está inseguro com relação ao futuro? Essa é a pergunta que ele nos faz hoje. Quando os filhos de Israel atravessaram o deserto, aqui a gente repete, bastou uma noite para eles atravessarem o Mar Vermelho e conseguirem a liberdade, mas precisou 40 anos para deixarem de ter o coração de escravos. E de fato toda aquela geração de filhos de Israel, de todos eles, só 2 entraram na Terra Santa. E nenhum dos 2 era Moisés. Moisés também teve a permissão de olhar para a terra prometida, mas não de entrar nela, porque ele também tinha falhado na fé. Ele duvidou do poder de Deus, de tirar a água da rocha. Então, também ele não conseguiu converter o coração para um coração plenamente livre. E aqui isso se aplica para nós. Quando é que nós passamos o Mar Vermelho? Foi o dia do nosso batismo. O Mar Vermelho, passagem dele, era uma figura da realidade do nosso batismo, onde a gente deixa de ser escravos do mundo, do demônio, do pecado, e passamos a ser filhos de Deus, filhos no Filho. Então, basta um pequeno gesto para isso acontecer, um gesto muito simples. O sacerdote derrama a água na cabeça da criança e diz, chama ela pelo nome e diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas quantos anos a gente precisa para tomar consciência de filhos, para deixar de raciocinar como escravos e passar a nos sentirmos filhos e vivermos naquela confiança, naquela alegria e naquela liberdade própria dos filhos de Deus. E é isso que Jesus nos convida hoje, esse convite que Ele faz, façam todo mundo sentar na relva, o original do Evangelho fala se deitarem na relva, porque as pessoas comiam um pouquinho deitadas de lado, então era um sinal da liberdade, comer ao ar livre, era a grande experiência de liberdade. Lembra o Salmo 22, 23, aquele: o Senhor é o meu bom pastor, Ele me leva pelas pastagens para repousar. E aqui eles estão repousando no meio das pastagens e recebendo tudo de graça, porque esse é o reino de Deus, é o reino onde Ele é Pai e nós nos sentimos filhos dEle e nos comportamos como filhos. Quando o povo de Israel saiu e andou pelo deserto, teve um aprendizado, teve uma pedagogia. Durante o tempo do deserto, Deus mandava o maná, o pão do céu. E esse pão era um pão que não podia ser acumulado. Cada um só podia pegar o pão do dia presente. Se guardava para o dia seguinte, o maná apodrecia. Então, Deus mandou, e foi ensinando o povo a viver um dia de cada vez e viver na confiança. Essa experiência do maná, ela fica, por assim dizer, incrustada na nossa oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, não é só o pão de cada dia nos dai, mas o pão de cada dia nos dai hoje. Não amanhã, não para o mês que vem, não a vida toda. Pedimos para hoje, porque confiamos que Ele vai se encarregar de dar o nosso pão no dia de amanhã, e por isso
não nos preocupamos pelo dia de amanhã, nos preocupamos e nos ocupamos com o dia de hoje e com o reino de Deus, com consciência de filhos. No Novo Testamento, Deus já não nos dá o maná, que também era uma figura de um sacramento. Ele nos dá a realidade, a Eucaristia, que é o próprio Jesus, que nos serve de alimento e que nos dá a sua vida para que a gente viva nele. Então, nutridos por esse alimento, nós podemos realmente ir crescendo cada vez mais, né, como São Paulo convida, caminhar de acordo com a vocação que nós recebemos. A nossa vocação é a vocação de filhos. Caminhar de acordo com a vocação que a gente recebeu é caminhar, é viver como filhos e sermos alimentados pelo Pai que nos alimenta, que nos dá vida no seu Filho Jesus Cristo. Que a Eucaristia, irmãos e irmãs, seja esse nosso alimento para que vá crescendo cada vez mais em nós a consciência de filhos, de um Pai amoroso, de um Pai providente, de um Pai que nos entrega tudo de graça porque nos ama com amor infinito.